Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Divaldo Silva aqui, mais uma live aqui na nossa missão, né, de levar algum conhecimento, né, sobre condomínios, dentro daquilo que eu falei na primeira live, tá, pessoal? Sobre a nossa intenção ser apenas um bate-papo, né? Vamos falar de condomínio, vamos conversar sobre condomínio. Eu sei que não é o melhor assunto, né? Não é um assunto que agrada muita gente, mas todo mundo, acho que a grande maioria ainda mora, né? Muitos moram em condomínios e é bom a gente saber, né? Claro, também um dos objetivos é alcançar aqueles que administram condomínios, aqueles que cuidam da sua gestão, né? Então, vamos lá, vamos bater um papo, vamos conversar. Nossa segunda live que eu faço. Hoje estou fazendo aqui uma ousadia, estou usando tanto para o Facebook quanto para o Instagram. Se você tiver aí, puder me dar um toque dizendo se o áudio tá bom, se tá ok aí a imagem para você, dá um ok para mim e a gente vai conversando, tá bom? Hoje, né, diferentemente lá da primeira live, eu falei de um princípio intrínseco da pessoa, né, que eu chamo de a cultura do enfrentamento, ou seja, aquele que lida com o condomínio não pode retroceder, não pode desistir, não pode voltar atrás, ele tem que insistir, ele tem que enfrentar as situações, enfrentar ali os problemas, porque senão não vai, não resolve, né? Se deixar procrastinar, retroceder, desistir, não se resolve problema algum em condomínio. Então o gestor, principalmente o gestor, né? Ou mesmo o síndico, pessoal, desculpa aí, mas tem gente fazendo obra aqui no escritório do lado, aí tá um barulho, me perdoe. Mas vamos em frente com a gente aqui. Então aquele que lida aí com condomínio sabe, precisa enfrentar, mas isso é uma coisa da pessoa. Tem muita gente que não tem essa cultura do enfrentamento, né? Por isso que eu digo, enfrentamento não é, como direi, briga, tá? Enfrentamento não é briga, enfrentamento é enfrentar as situações, tá ok? Então tem que saber, tem que progredir, tem que avançar para que ele possa resolver os problemas. E hoje a gente vai falar aqui duas partes, né? Primeiro, o que é o síndico, né? Essa figura importantíssima dentro do condomínio, a figura fundamental, né? Dentro do condomínio. E depois também os princípios que norteiam a função de síndico. Eu não vou conseguir falar todos hoje, tá? Porque eu não vou, né, importunar vocês aí também com tudo, mas eu vou deixar para uma outra live falar. Então eu devo falar hoje o que é o síndico, né? O que é o síndico, para a lei, né? O que é o síndico, e também os primeiros princípios ali, né? Que eu entendo que devem nortear a função de síndico, tá bom? Então, pessoal, primeiro, mais uma vez peço aí, se você tiver, dá um ok, se tá bom o som, se não tá, me avisa aí para que eu possa levar para vocês aí um bom áudio, né, uma boa live. Falando então sobre essa figura do síndico. Pessoal, por incrível que pareça, síndico não é profissão. É muito comum hoje a gente ouvir o termo síndico profissional, né? Tá ok aí o som, dona Norma? Tá ok? Tá bacana? O áudio tá bom? O vídeo também tá ok? Agradeço aí pelo feedback. Então, o que é o síndico, né? Então, essa figura, ele não é uma profissão, né? A pessoa fala, síndico profissional, mas não existe uma profissão de síndico, tá? Não, ele não é regulamentado, nem reconhecido, não consigo registrar um síndico na carteira de trabalho, por exemplo, porque ele não existe essa profissão, tá? E olha que a lei a primeira lei, né, que regulamentou os condomínios é de 64, ou seja, de lá para cá muita coisa poderia ter sido feita, mas não foi, né? Então, o que o síndico é? A qual função o síndico se assemelha? Ele é um diretor
de uma limitada, ele é um CEO, ele é um presidente, é um rei, né? Ou tem gente que se acha rei. Mas o que seria? Qual que é? Então, mas para a lei, tá certo? O que a lei entende que o síndico é? Pessoal, a lei entende que o síndico é um mandatário, tá? Mandatário. Existem muitos tipos de mandatários, né? Um procurador que recebe uma procuração é um mandatário, o inventariante ali no inventário, né? O mais famoso, né? Os mais famosos são os cargos eletivos, os cargos políticos, um prefeito, um governador, um presidente da república, eles são mandatários. São pessoas que receberam um mandato, né? Receberam um mandato. E aí você deve falar, mas Divaldo, o que isso, né? O que isso tem a ver com o síndico? Tem tudo a ver, pessoal. Tem tudo a ver. Porque o mandatário, se você... Olha o que diz o artigo 667 do Código Civil. Diz assim, o mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer, sem autorização, poderes que deveria exercer pessoalmente. Então, olha para você ver a carga de responsabilidade que o síndico tem. Um diretor de uma empresa, né? Se a empresa causar problemas, tiver problemas judiciais, num primeiro momento não vai afetar os bens dele. Não vai afetar, certo? A ação vai ser movida contra a empresa, tá? Mas o síndico não. O síndico, se houver alguma ação, né, no mandato dele ali que ele causou, uma ação contra ele, os bens dele vão responder. Então, imaginem, né, a quantidade de responsabilidade que o síndico tem. Então, é muito importante que o síndico saiba disso, que ele é um mandatário. Isso vai evitar outros problemas. Olha um exemplo que eu queria dar para você. Num condomínio, um síndico me chamou e falou assim, doutor, eu fui suspenso. Eu falei, não, você foi destituído. Isso quer dizer que você foi destituído do seu cargo, não é isso? Ele falou, não, eu fui suspenso mesmo. Eu falei, não, quero ver isso. Peguei a ata e realmente estava lá que o síndico foi suspenso. Mas vamos comparar o síndico, então, pessoal, a um cargo, né, de prefeito, de governador ou presidente da república. Pode o prefeito ser suspenso? Pode o governador, o presidente? Não, não pode. Vamos pensar no procurador que recebeu ali a procuração, não é? Recebeu uma procuração. Você chega lá no cartório e fala assim, não, eu queria só suspender aí a procuração dele por um tempo. Aí o tabelião vai falar, não, não posso, né? Tem que... O vídeo travou, Josiele? Então voltou. Está travado ainda? Me informa aí, por favor, para eu saber se o vídeo está travado ainda ou já retornou. Tá funcionando? Para mim aqui tá rodando, não sei se para vocês aí tá. Agradeço aí o feedback. Então, mas vamos continuar aqui. Olha, imagina que o síndico, né, o presidente cometeu lá mas ele não pode ser suspenso. Ou tem o impeachment ou não tem, né? Não existe suspensão. Então, isso é uma coisa muito importante. É uma coisa muito importante que o síndico saiba que ele é um mandatário. Já evitaria esse problema. Esse síndico chegou para mim e falou, mas eu assinei a ata, inclusive, achei que era uma coisa normal. Se ele soubesse, né, que o síndico é um mandatário, ele não assinaria a ata. Então é por isso que eu falo, tem princípios, né, no direito condominial que as pessoas precisam saber. Porque sabendo os princípios, aí eles vão falar, opa, né, isso aqui não se encaixa aqui. Tá? Um outro exemplo que aconteceu, um condomínio, a síndica teve as suas contas reprovadas, tá? Aí você fala assim, mas isso está correto, isso é um direito da Assembleia reprovar as contas da síndica. Mas ocorre, pessoal, que não havia nenhum problema nas contas. O Conselho Fiscal foi lá e disse que
estava tudo ok, que estava tudo funcionando, as contas estavam em dia, estava ok. Então como é que pode, né? Gente, travou aí mesmo, né? Teu vídeo está travado? Vamos ver se agora reconecta. Voltou o vídeo agora ou não? Como é que tá aí o vídeo no Instagram? Se puder me informar. Então, mas vou continuar aqui para não perder o raciocínio, né? Então ela teve lá suas contas reprovadas. É um direito da Assembleia? É, desde que haja uma base, desde que haja um fundamento. E o fundamento qual era? Não era nenhum fundamento das contas. Era um fundamento que eles não gostavam dela, tinham problemas com ela, e aí acabou afetando, reprovando. Resultado, né? Vai acontecer alguma coisa, esse condomínio vai ter que fazer alguma coisa. Ou ele acha alguma coisa nas contas dela, né, que realmente tenha problema, né, que tenha problemas ali, ou então ela vai ter até o direito de entrar com uma ação de dano moral. Então, pessoal, é muito sério, né? É muito sério. Então, a gente precisa entender, né, esse princípio. O que é o síndico? O síndico é um mandatário. Ele recebeu um mandato, do lado dele ele tem muitas responsabilidades, mas do outro lado também esse mandato é firme ali, né? Não é uma coisa que possa ser feita de qualquer maneira, né? Suspender, não, ele tem um mandato, ele é um mandatário, mas do lado dele também tem que exercer com responsabilidade, tá? E quando eu descobri isso, né, quando eu percebi isso aqui nos meus estudos, né, há anos atrás, eu percebi que quais seriam os princípios, então, para nortear? Toda profissão tem um princípio, né? Toda profissão tem ali a sua ética, seu código de ética, de conduta, na é verdade? Então, as pessoas têm que cuidar disso. Então, eu comecei a perceber, né? Tanto por duas coisas, por observar, né, esses síndicos, como que eles trabalhavam, como que eles funcionavam, os síndicos bem-sucedidos, como que eles... Por que eles eram bem-sucedidos? Eu comecei a observar e percebi, então, que eles, sim, eles tinham muito desses princípios que eu vou falar agora, que também, pessoal, são os princípios da administração pública, tá? Por que eu falo isso? Porque esses princípios, né, da administração pública, eles são os que devem regular, por exemplo, prefeito, governador, né, presidente da República. Então, eles são obrigados a respeitar esses princípios ali por lei, pela Constituição Federal. Eles são obrigados a respeitar, né? Então, não sei se o vídeo travou mesmo, se continua rodando, ninguém mais falou nada, eu não sei se tá ok aí, mas vamos continuar aqui. Então, espero que esteja gravando, que depois eu coloco lá no ar, né? Vocês vão poder ver lá. Então, esses princípios, eles norteiam, né, o gestor público ali, político, e eu entendi que também eles se aplicam ao cargo de síndico, tá? A função de síndico, tá? E por que princípio é importante? Porque princípio, é por isso que eu chamei, é um norte, né? É uma linha, é uma coisa que faz com que você possa seguir ali, né? Que vai te guardar, ele não vai te deixar sair para um lado nem para o outro, ele vai te regular. Princípios, né? E essas funções, elas são muito importantes ter princípios, né? Tem uma história aí que é atribuída ao Gandhi, eu não sei se é verdade, né? Que diz que uma certa vez chegou uma mulher com uma criança, com um filho, e chegou para o Gandhi e falou: Gandhi, por favor, peça para o meu filho não comer açúcar, né? E aí então o Gandhi disse: olha, você pode voltar daqui a 2 semanas? A mulher falou: claro, volto sim. E realmente, passadas as 2 semanas, ela voltou ali até o Gandhi, e o Gandhi, né, e ela falou: Gandhi, você poderia dizer para o meu filho não comer açúcar? Né? E aí o Gandhi virou para o menino e falou: não coma açúcar. A mulher ficou grata, agradeceu, mas perguntou para o Gandhi: se era só para você dizer isso, você não podia ter dito há 2 semanas? Né? Ele disse: há 2 semanas eu
comia açúcar. Né? Então, é isso daí, princípios. Se você não faz, como é que você pode exigir, né, que o outro faça? Se num condomínio você não anda ali segundo com as regras, você não adianta esperar que os outros vão fazer. Né? Então, isso são princípios, eles vão nos regular, nos dar um norte, né? Por isso que eu chamei de os 5 princípios norteadores da função de síndico. E quando na faculdade, né, quando a gente estudou lá na faculdade, direito administrativo, direito público, o professor usava lá uma sigla, né, uma sigla para nos dizer qual era quais eram esses 5 princípios. Né? Então a sigla anota aí, LIMPE, né? L-I-M-P, LIMPE. Então, essa sigla significa legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência. Esses são os 5 princípios que norteiam aí a administração pública, mas que eu entendo que também devem nortear a função de síndico, tá bom? Então vamos falar agora do primeiro princípio. Né? Primeiro princípio, que é a legalidade. Eu tenho quase certeza que a maioria vai falar assim, não, doutor, Edivaldo, eu tenho certeza que no meu condomínio a gente anda na legalidade, a gente faz sim na legalidade. Gente, é tanta norma, é tanta lei, é tanta legislação que, olha, quase eu posso afirmar com 99% de certeza que alguma coisa no seu condomínio está em falta. Alguma coisa aí está em falta, não está funcionando bem, não está certinho, tá? Eu tive num condomínio essa semana que a síndica falou, por exemplo, que a convenção deles proíbe animais. Pode? Não pode mais, né? Não pode, acho que nunca proibiu. Pode, mas o STJ decidiu ano passado que não pode proibir a criação de animais. Então, convenção antiga, não atualizada, né? E tem outras coisas por aí, tá? Tem muita coisa por aí que a gente vê nos condomínios que não está andando dentro da legalidade, tá? Dentro das leis, das normas, né? Tem que estar muito atento. A administradora tem que ser uma administradora que conheça bastante a legislação ali municipal, né, para dar bastante amparo para você que está na administração, né? Tem que andar na legalidade, o síndico tem que andar na legalidade. Não dá para agir, né, de qualquer maneira, eu não gosto, né, dessas coisas, eu prefiro que as pessoas andem, vamos usar o que a lei nos permite, né? A lei está aí, nos permite, né? O ano passado, por exemplo, o STJ também decidiu que não poderia mais proibir o uso o uso das áreas comuns, né? A pessoa inadimplente não poderia mais deixar de usar as áreas comuns, alguns condomínios proibiam, não pode, né? Então, legalidade, andar na legalidade, usar as leis, hoje em dia, né, está muito comum, é uma coisa também que eu quero fazer, chamado compliance, né? Compliance de condomínios, para que o condomínio ande bastante ajustado, ande bastante regulado ali. Então, esse é um princípio que o síndico tem que adotar, né? O administrador, a administradora tem que andar na legalidade, tem que ser certinho, correto, aplicando corretamente as leis, né, a legislação, para que possa dar exemplo também e o condomínio andar harmoniosamente. Como eu falei lá na outra live, pessoal, não pense que as pessoas não gostam de ordem, de lei. Eles gostam, as pessoas gostam, né? Todo mundo gosta de lei, mas desde que ela seja justa, não é verdade? Desde que elas sejam justas, desde que elas sejam corretas, aplicadas corretamente. Né? Também não pode ser a lei do rei, né? Faz de qualquer maneira. Não, tem que ter um ordenamento, tem que ter uma ordem, mas as pessoas gostam de legalidade. Tá? Então esse é o primeiro princípio dos 5 princípios, a legalidade, né? É a letra L ali do... Então, quando eu digo aqui, né, legalidade também, eu não estou sugerindo que o gestor crie ali um verdadeiro Minor Report, né?
Já lembram desse filme? Não sei se vocês assistiram esse filme, né? Lá o filme com o Tom Cruise, que existiam ali aquelas pessoas que elas adivinhavam, né, quando ia haver um crime, e antes mesmo do crime acontecer, as pessoas chegavam lá, né, os policiais chegavam lá e prendiam a pessoa por um crime que ela iria cometer, mas ela não chegou a cometer. Então, boa noite, Everton, obrigado aí, boa noite, brother. Valeu, brigadão. Então, assim, tem condomínio que é menor reporte, né? Você pega o regimento interno, se fizer aí, não pode. Não é assim também. Legalidade é nas leis, mas deixar, né, para que as pessoas. Dou sempre o exemplo do Código Penal, né? Ele não fala assim, pensar em matar alguém. Não, ele fala matar alguém, né? Ou seja, se você fizer o ato, aí sim você pune. Então, também é isso que eu me refiro à legalidade. Cumprir as leis, mas também não tornar o condomínio assim um quartel, uma coisa rígida. Não, tem que ser uma coisa flexível, com bastante... Tá? Eu até dou um exemplo aqui na apostila do curso, que um síndico me procurou e falou, doutor, queria colocar aqui no regimento interno que todo mundo tem que estacionar só de frente na vaga. Falei, rapaz, mas isso aí é fundamental? Não, é fundamental porque a pessoa estaciona aqui de ré, dá problema. Falei, olha, sinceramente, eu acho que isso aí não vai colar. Não vai colar, entendeu? Não vai dar certo. O cara, a vaga é dele, ele vai poder estacionar da maneira que quer. Então é isso que eu digo, legalidade não quer dizer também que você vai fazer uma coisa ali, uma prisão. Não, legalidade é andar de acordo com as leis, mas também justo. O condomínio tem que ser um lar docilar, né? Tem que ser um lugar prazível, um lugar bacana, um lugar onde a gente se sinta bem, ok? Então, legalidade é o primeiro princípio que a gente tem que deve nortear aí a função de síndico, tá? Pessoal, obrigado aí pela dica. O som tá bom? Me diz aí se o som tá bom, a imagem tá boa. Estou tanto no Instagram quanto no Facebook aí. Valeu mesmo, obrigado aí. E o segundo princípio, pessoal, é da impessoalidade. Esse caso é um princípio muito interessante, porque é muito difícil você ver gestor de condomínio, síndico, né, de condomínio, que consiga, né, e eu não estou dizendo que é fácil, né, não estou dizendo que é algo, obrigado, valeu, tá bom aí, né? Não estou dizendo que é algo fácil, não. Né? Não é fácil, não é brinquedo, não. Você lidar com pessoas. Lidar com pessoas é muito difícil. Exige um jogo de cintura. Então, a impessoalidade é aquilo que você faz, né? Faz a todo mundo sem olhar a quem você está fazendo. Você não faz distinção de pessoas, né? Então, esse princípio deve nortear o condomínio. Por quê? Normalmente, o que acontece? Quando o síndico começa, né, ele quer ser amigo de todos, mas, invariavelmente, quase que 100% das vezes, começa a ocorrer o quê? As críticas, né? As críticas ali pontuais, às vezes legítimas, às vezes apenas, né, os insatisfeitos. Eu dou esse exemplo, né, no meu curso sobre a diferença entre o condômino insatisfeito e o condômino crítico. Mas começam a vir as críticas. Aí o que ele faz? Em vez de ele lidar com a impessoalidade, de maneira impessoal, não. Ele começa a tratar um de um jeito e o outro do outro. Ele começa a ignorar, não responder, e aí é onde ele tem problemas, né? Então ele precisa ter essa questão da impessoalidade. Eu dou um exemplo aqui, pessoal, que eu vou correr o risco, né, de dar esse exemplo, mas é o princípio, é o exemplo do rei Salomão, né? É o exemplo do rei Salomão. E todo mundo que faz faculdade de Direito ou já ouviu sabe que o exemplo de justiça, né, que todo mundo dá é o exemplo lá que Salomão teve com aquelas duas mulheres, né, aquelas duas mães que chegaram perante ele e disseram, olha, cada um teve um filho, né, mas um deles morreu, e o filho vivo é meu, e a outra dizia que o filho vivo era dela, e começou aquela briga lá. O que fez o rei Salomão? Ele falou assim, olha, traz a espada aí, nós vamos cortar a criança ao meio, e vamos dar metade para um e metade para outro, certo?
Na hora que a mãe verdadeira viu isso, ela falou, não, pelo amor de Deus, não faça isso. É melhor você dar a criança para outra então. E a outra falou, isso mesmo, corta a criança ao meio. E o rei Salomão então percebeu que a mãe verdadeira era aquela que, né, teve o coração ali, né, amolecido e quis entregar para outra. Mas sabe qual é um detalhe, pessoal, que está lá registrado na Bíblia? Diz que as duas mulheres eram duas prostitutas. Pois é. Não estou aqui entrando no mérito do que elas eram, mas o rei Salomão, que era o rei mais sábio daquela época, mais rico, não é? Todas as pessoas, reis de diversas nações vinham e afluíam até ele para ali sorver a sua sabedoria. Ele não fazia acepção de pessoas. Ele recebia a todas as pessoas, indistintamente. Então, isso é impessoalidade. Todo gestor, todo mandatário tem que ser impessoal. Ele tem que saber lidar com todas as pessoas, tá? Tem que aprender. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas ele tem que aprender, tá, pessoal? Então, nós temos aí esses dois primeiros princípios, né, que a gente deve ter. E eu acho que eu vou falar mais um princípio ainda, eu deixo os outros dois princípios e também como você pode adquirir esses princípios para a próxima live, tá? Senão eu vou gastar muito tempo de vocês aqui, eu não quero isso, e senão também a live fica muito comprida, não é a terceira. Mas esse ponto aqui eu queria falar porque eu acho ele muito, muito interessante também, tá? Dá licença. Que é o terceiro princípio, né? Que é a moralidade, tá? Moralidade. Aí você vai falar assim, então, Divaldo, moralidade, você está falando que todo síndico tem que ser moral, ele tem que ser né, de boa conduta. Não, eu não estou falando da pessoa do síndico. Claro, é bom, né? Mas estou falando da gestão dele. A gestão dele tem que ter moralidade, tá? E aí tem uma coisa que me deixa muito, muito, muito transtornado nos condomínios, pessoal, que é a cultura do mais barato, né? É a cultura do mais barato. Eu não sei quem foi que implantou essa cultura nos condomínios, mas é algo terrível, né? Então, toda vez que se fala em fazer 3 orçamentos, tá? 3 orçamentos, a pessoa pensa em quê? É para escolher o mais barato. É para isso? Não. Os 3 orçamentos é por causa do princípio da moralidade. É para você dar moralidade, você dizer, olha pessoal, tá aqui, pegamos 3 orçamentos, né? Isso para dizer que o síndico não está privilegiando um só, né? Temos 3 orçamentos aqui. Isso é moralidade. Mas não é para você escolher o mais barato, tá? Porque o mais barato, na maioria das vezes, sai caro. O condomínio aqui atrás de mim, aqui na minha frente, ó. Fui visitar ele o ano retrasado, aí ele falou, olha, contratei um cara para fazer a quadra aqui, R$30 mil. Perdeu tudo. O concreto foi todo perdido, o serviço todo perdido. E era um pedreiro, né? Como é que você ia atrás dessa pessoa depois? Né? Como é que você ia cobrar um pedreiro? Não ia ter bens, ele simplesmente acabou com o dinheiro e acabou. Por quê? Foram no mais barato, pessoal. Tá? Então, princípio da moralidade não é para você contratar mais barato. 3 orçamentos não é para contratar o mais barato. 3 orçamentos é para dar moralidade, tá? Então, é um princípio que deve estar atrelado, né? Mais a questão da gestão dele, não é a pessoa dele, né? Então, é para que ele possa realmente dar transparência, né? Mas não por uma questão de ser o mais barato. Essa cultura do mais barato está acabando com os condomínios, está acabando. É uma situação que a gente vê e lamenta tanto, né? Ano passado, aquele edifício em Fortaleza que caiu, eu posso estar enganado. Se estiver enganado, eu vou pedir perdão, vou pedir desculpa. Mas parece que teve lá um engenheiro, né, uma empresa que tinha dado um laudo lá, e aí foram direto nessa empresa e falaram, olha, vocês fizeram lá
Sim, nós fizemos, mas ela não optou por a gente, optou pelo mais barato. O mais barato desabou o prédio, tá? Se eu tiver errado, eu vou pedir desculpas aqui, mas se eu não me engano foi isso. Então essa cultura do mais barato realmente está acabando com os condomínios. Se você é um gestor de condomínio, se você é um síndico, coloque isso na cabeça. Não vá. Né? Tem que desconfiar. Teve um caso que aconteceu comigo, né? Uma administradora, um serviço de manta, você colocar uma manta em cima ali do prédio, né? Que é manta asfáltica, né? Para cobrir, para evitar infiltração e tal. Um orçamento era 10 mil, o outro era 5 mil. Aí eu falei assim pro pessoal da administradora, eu falei, tem alguma coisa errada. Não pode ser. Que é manta asfáltica, vem do petróleo, é a mesma coisa. Tem alguma coisa errada? Ah, não tem, é preço mesmo. Eu falei, gente, não pode ser, não tem como. Pergunta para ele se é a mesma metragem. Olhei o orçamento, não, vi que um não aparecia a metragem, né? Só tinha dado o preço e o outro tinha a metragem. Eu falei, liga para esse aqui, pergunta se é a mesma metragem. Dito e feito, certo? Quando chegou lá, ele falou, não, eu achei que era só essa parte aqui, eu não achei que era a outra parte. Você tem que desconfiar, né? Preços diferentes, absurdo. Desconfia, pessoal, desconfia. Senão você, principalmente que é administradora, vai passar vergonha perante o síndico vai aprovar esse orçamento em assembleia, né? Vai aprovar esse orçamento em assembleia. Chega na hora, não é daquilo, vai passar vergonha também. Ou seja, não, desconfia. Então vai naquilo que é certeza, olha com bastante calma, tá? Para que vocês possam fazer. Pessoal, terminando aqui, tá? Se você esteve aqui comigo ao vivo, obrigado pela presença, né? A gente está começando aqui um movimento, tá? O que a gente quer é que haja mais síndicos aí, cada vez mais capacitados, né? Mais orientados, com conhecimento, né? Tem um provérbio de Salomão que eu gosto muito, que fala, compre a verdade e não a vendas. O conhecimento, a verdade, ela é preciosa, né? Então você tem que conhecer, saber, aplicar isso no seu condomínio, vai ser bacana, as pessoas que vão morar ali vão se sentir bem, o seu imóvel vai valorizar, né? Então é esse movimento que eu quero levar, quero trazer, tá? Então hoje vou terminar por aqui, não quero me delongar mais, mas por favor, se você gostou desse vídeo, compartilha aí com seus amigos, tá? Envia para quem, seu síndico do seu prédio, o pessoal que você sabe que precisa, quer ouvir isso aí, tá? Para que vocês, obrigado Everton, obrigadão, viu? Para que vocês possam, né, também disseminar esse conhecimento. E lá na bios do Instagram, pessoal, tem lá um link, tá? Tem lá um link lá, você tem minha página do YouTube, tem o link do Facebook, tem também a página do curso, tá? Do curso prático de Direito Condominial, que eu vou começar agora dia 14 de março. Tá? 14 de março eu vou começar um curso prático de Direito Condominial aqui no Espírito Santo, né? Quem está aqui na Grande Vitória, eu vou ter apenas 8 vagas presenciais, não vou ter mais, a gente vai fazer aqui no nosso escritório mesmo, mas você pode você pode fazer o curso online, tá? Vai ter uma plataforma online, a gente vai estar transmitindo ao vivo, porque eu quero estar falando com você diretamente, quero estar conversando com você olho no olho e respondendo as suas perguntas ali na hora, tá? Tirando dúvidas, porque deixar para aula gravada é difícil, a pessoa não vai poder tirar dúvidas, né? Eu vou fazer aula gravada também, mas eu quero que a pessoa me mande as dúvidas na hora que ela tiver, eu vou responder, tá, pessoal? Então, conto com vocês, aqueles que gostaram, divulguem aí pra gente propagar cada vez mais conhecimento. E na próxima live, aí eu vou deixar para depois do carnaval, porque eu não vou concorrer com o carnaval, tá? Não vou concorrer com a semana do carnaval, vou deixar para depois do carnaval, vou continuar aqui falando dos 5 princípios e como você pode adquiri-los, tá? Princípios, a gente consegue adquirir princípios por meio do hábito e a gente vai falar disso na próxima live. Obrigadão, lembre-se sempre, uma pessoa inteligente resolve o problema, mas o sábio previne. Grande abraço, gente. Abração. Tchau, tchau.